Glória a Deus. Vamos apresentar. Nós estamos, então, no livro de Esdras. Ok? Esdras, Neemias e Esther, eles são contemporâneos, viveram na mesma época. Então, os livros de Esdras, Neemias e Esther têm algumas semelhanças que nós vamos ver. O alvo de Esdras é descrever a volta dos judeus à nação e como construir um templo do Senhor. O alvo de Neemias é relatar como Neemias mostra o amor de Deus e por o seu povo, como usa o seu talento para o bem da nação. E o alvo do livro de Esther é mostrar como Deus cuidou do povo, mesmo durante a disciplina e o cativeiro. O som está dando um pouco de eco aqui. Tira um pouquinho do retorno. Ou abaixa um pouquinho o volume, por favor. Então nós vamos começar no primeiro livro de Esdras. O livro de Esdras, em hebraico, Êxodo, é um dos livros da terceira divisão da Bíblia hebraica, Ketuvim. No caso da Bíblia cristã, é o 15º livro do Antigo Testamento. É tratado como um dos livros históricos. O livro de Esdras, cujo nome provavelmente significa que o Senhor tem ajudado, deriva do seu título do personagem principal, dos capítulos 7 ao 10. O livro de Esdras apresenta Jesus Cristo como nosso restaurador. Da autoria do livro de Esdras, não é possível saber com absoluta certeza se foi o próprio Esdras quem compilou o livro ou se foi um editor desconhecido. A opinião conservadora e geralmente aceita é que Esdras tenha compilado e escrito os livros juntamente com 1ª e 2ª Crônicas e Neemias. Então, quem que escreveu 1ª e 2ª Crônicas? Esdras. Provavelmente. E Neemias também foi ele. Tá? Neemias pode ter ajudado a escrever o livro de Neemias. Então, Neemias talvez foi junto, Neemias e Esdras escreveram junto. Mas, tanto 1ª e 2ª Crônicas, quanto Neemias, Esdras e até mesmo Esther, que não se sabe quem escreveu, possivelmente, Esther também foi Esdras que escreveu. Ou foi Esdras, a teoria mais aceitável é que ou foi Esdras que escreveu Esther, ou foi Mardoqueu, também pode ser. Porque alguém que conhecia o Império Persa e alguém que conhecia os judeus. Então, o que bate, o que estava tanto ali, junto dos persas quanto com os judeus, no livro de Esther, pode ser Esdras, que é contemporâneo, ou pode ser Mardoqueu, tá? O primo de Esther. Nós vamos ver isso mais para frente. Só para vocês entenderem que, provavelmente, quem escreveu 1ª e 2ª Crônicas, Neemias e Esdras, foi o próprio Esdras, porque ele era um mestre da lei. Ele era uma pessoa que dominava as escrituras, dominava a palavra, conhecia as escrituras. Então ele provavelmente escreveu todos esses livros. O próprio Esdras era um sacerdote, um escriba das palavras dos mandamentos do Senhor. 7:11, pode abrir para mim? Esdras 7:11. Liderou o segundo dos 3 grupos que retornaram da Babilônia para Jerusalém. Como homem devoto, estabeleceu firmemente a lei, o Pentateuco como base de fé. 7 e 10. Aí pode ler os 10 e 11 que está aqui. Então, Esdras, ele liderou o segundo dos 3 grupos que retornaram da Babilônia. O primeiro grupo, quem que foi? Foi Zorobabel. Então, o primeiro homem que voltou para reconstruir o templo de Jerusalém foi Zorobabel. Então, ele voltou com 50 mil homens mais ou menos e começou a reconstruir a cidade de Jerusalém. Depois de 60 anos mais ou menos, então que foi Esdras que foi para lá. Por quê? Porque eles tinham reconstruído a cidade, mas ainda não tinham restabelecido o culto ao Senhor. Não tinha estabelecido ou restaurado a comunhão com Deus.
Ainda só estavam na cidade ali, mas não estavam adorando, não estavam seguindo os princípios de Deus. Então Esdras volta agora para restaurar a lei de Deus no coração deles. Tá? Então ele foi no segundo grupo. E o terceiro grupo que nós vamos ver mais para frente é de Neemias. Então foram 3 grupos. Assim como quando eles foram para o exílio, foi em três parcelas, vamos dizer assim, 3 vezes, assim também a restauração do templo também foi em 3 vezes. Tudo bem? Vai marcando esses trechos e mais para frente a gente vai rever. Então, pode ler para mim? Neemias 10 e 11. Esdras 10, 11. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar, praticar a lei do Senhor e ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Esta é a cópia da carta que o rei, eu não sei falar esse nome aqui, que é o rei, entregou ao sacerdote Esdras, mostrando a lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Como é que dá o nome aqui? Vai dar certo. Esse daí. Vai piorar, calma que vai piorar. Tudo bem? Então ele era dedicado ao estudo da lei, ele era fiel à lei, então ele era sacerdote, tudo bem? E ele escreveu esse livro. Os eventos de Esdras cobrem um período um pouco maior do que 80 anos e caem em 2 segmentos distintos. O primeiro, do capítulo 1 ao 6, cobre um período de cerca de 23 anos e tem como tema o primeiro grupo que retorna do exílio sobre Zorobabel. Então, o primeiro que retornou do exílio para a reconstrução do templo da cidade de Jerusalém foi junto com Zorobabel. E a reconstrução do templo, depois de mais de 60 anos de cativeiro babilônico, Deus desperta o coração do regente da Babilônia, o rei Ciro da Pérsia, para publicar um edito que dizia que todo judeu que assim desejasse deveria retornar para Jerusalém, a fim de reconstruir o templo e a cidade. Um grupo de fiéis responde e partiu em 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel. A construção do templo é iniciada, mas a oposição dos habitantes não judeus desencorajava o povo e a obra é interrompida. Deus então levanta o ministério profético de Ageu e Zacarias, que chamam o povo para completar a obra. Embora bem menos esplêndido que o templo anterior ao de Salomão, um novo templo é contemplado e dedicado em 515 a.C. Então o templo foi terminaram de reconstruir o templo em 515 a.C. Zorobabel voltou com mais ou menos 50 mil homens, começaram a reconstruir, só que aí veio o pessoal e começou a reclamar, falando que não era para fazer, teve uma oposição, e aí ficou mais ou menos 20 anos parado. E nesse tempo, Zacarias e Ageu começaram a profetizar, a incentivar o povo para que eles retornassem e terminassem a casa de Deus. Eles estavam morando ali, mas a casa de Deus estava abandonada, o templo estava abandonado. Então, vamos lá. E eles estavam encorajando eles a completar a obra. Então, e o templo foi concluído então em 515 a.C. Bem? Os eventos de Esdras cobrem um período aproximadamente 60 anos depois, 558 a.C., outro grupo de exilados volta para Jerusalém, liderados por Esdras. Então, no capítulo do 1 ao 6 fala de Zorobabel, e do 7 ao 10, então, agora esse grupo que volta com Esdras. São enviados pelo rei persa Artaxerxes. Esse aí que a velha leu. Com somas adicionais de dinheiro e valores para intensificar o culto no templo. Esdras também é comissionado para apontar líderes em Jerusalém, para supervisionar o povo. Já em Jerusalém, Esdras assumiu o ministério de reformador espiritual. Tudo bem? Então, Zorobabel veio para construir o templo. Esdras para reformar o lado espiritual das pessoas, que estavam mortos, espiritualmente eles estavam mortos. Então, ele veio para reformar o espiritual das pessoas.
o que deve ter durado cerca de 1 ano. E depois disso, viveu provavelmente como um influente cidadão até a época de Neemias, sacerdote dedicado. Esdras encontra um Israel que tinha adotado muitas das práticas dos habitantes pagãos. Ele chama Israel ao arrependimento e uma renovada submissão à lei, a ponto de divórcio de suas esposas pagãs. Então o que aconteceu? Quando o pessoal foi levado para o exílio, não foi todo mundo levado, ficou um pouquinho para trás. Os mais pobres, os mais humildes ficaram. E esses que ficaram se misturaram com outras nações que vieram morar ali. E aí eles se juntaram, se casaram, e aí começaram a atender os pagãos. E isso tudo corrompeu aquele povo. Aí veio o pessoal do exílio e começou a habitar ali no meio deles também. Então eles ficaram ali, casando, se dando em casamento com pessoas que não eram judeus. E isso tudo foi corrompendo o coração deles, foi fazendo eles se afastarem cada vez mais de Deus. Por isso que espiritualmente eles estavam mortos, porque existia muita idolatria. O coração deles não estavam voltados para Deus. Até eles falam, olha, até mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, qual foi o maior problema de Salomão? Por que Salomão caiu? Porque se juntou com mulheres de povos estrangeiros. Isso fez com que ele adotasse idolatria no meio do reino. Isso foi o que fez Salomão cair. Foi o pecado maior de Salomão. Foi por causa das mulheres que ele teve durante o seu reinado. Também 1000 mulheres, e de todos os lugares, então começou a ter muitos deuses ali. Só de ter 1000 mulheres já era um problema. Mas como ele era sábio, sabia lidar, só que aí, como tinha muita idolatria, acabou caindo. Então, novamente o povo se junta com mulheres estrangeiras e novamente Deus fica de lado, Deus fica no segundo plano. E aí o lado espiritual deles acaba morrendo. Quando Esdras volta, ele fala, olha, está tudo errado isso aqui. Eles não deveriam ter se casado desse jeito, eles não deveriam estar fazendo isso. O templo de Deus está lá abandonado, não tem culto, não tem nada. Então, ele vem para restaurar, para ensinar a lei, porque ele era o mestre da lei. Aí ele começa a ensinar o povo, porque o povo ali ninguém conhecia a lei, ele começa a ensinar, a instruir. Isso durou mais ou menos 1 ano. Amém? Aqui? 2 grandes mensagens emergem de Esdras: a fidelidade de Deus e a infidelidade do homem. Então Deus é fiel e o homem infiel. O Espírito Santo é citado. A obra do Espírito Santo em Esdras pode ser vista claramente na ação providencial de Deus de cumprir as suas promessas. Isso é indicado pela frase, a mão do Senhor, que aparece 6 vezes. Foi pelo Espírito que despertou o Senhor, o Espírito de Ciro, em Esdras 1:1. E tinha mudado o coração do rei da Síria, 6:22. Teria sido também pelo Espírito Santo que Ageu, o profeta, e Zacarias profetizaram aos judeus, 5:1. A obra do Espírito Santo é vista na vida pessoal de Esdras, tanto no sentido de obrar nele. Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, 7:10, como no sentido de atuar em seu favor. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedia, em 7:6. Então, pode abrir 1:1 para mim. E o seguinte, 6:22. E o seguinte, 5:1. E o seguinte, 7:10. E o seguinte, 7:6. Vamos pela sequência. Pode ler. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino. E também por escrito dizendo: 6:22. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Em todos esses textos aqui é o Espírito Santo agindo, tá bom? Presta atenção, pode ler. 5:1. Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falaram em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Bem, próximo. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Se preparar para o seu coração para ensinar. E 7:6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Bem, você vê que Deus estava sobre ele, ou seja, o agir do Espírito Santo estava sobre ele. Como Deus cumpriu sua promessa profética através de Jeremias 29, 10, 14. Você pode abrir para mim, claro. No sentido de restaurar o povo judeu depois de 70 anos de exílio, ao trazê-lo de volta à sua própria terra. Esdras 1:1, como a gente acabou de ler. E o colapso de Judá como nação e sua deportação para a Babilônia, que ocorreria em 3 levas separadas. Então, qual foi a profecia de Jeremias? 29, 10 ao 14. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tomando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei e me acharei, quando buscares de todo o vosso coração. E sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar a vós cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tomarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Então aqui Jeremias está profetizando justamente essa volta para Jerusalém, que vai acontecer agora em 3 levas separadas. Na primeira, em 605 a.C., a nobreza jovem de Judá, inclusive do Daniel, foi levada ao exílio. Então aqui começou o exílio. Começou com Daniel sendo levado, a primeira leva, foi a nobreza jovem de Judá. Na segunda, em 597 a.C., foram mais 11 mil exilados, inclusive Ezequiel. E na terceira leva, em 586, o restante de Judá, menos Jeremias, e os mais pobres da terra foram levados. Então só quem não foi levado para o exílio foi Jeremias e os mais pobres da terra. Ficou um pessoalzinho ali ainda. E esse pessoal ficou cuidando da terra juntamente com outros povos que vieram a morar ali também. Por isso que teve essa mistura. Então foi em 3 etapas. A primeira foi quando Daniel foi, a segunda foi Ezequiel, e na terceira foi Jeremias e na terceira leva o restante de Judá, e foi todo o resto. Bem, só não foi Jeremias e os mais pobres. Foi assim que se deu o exílio, começou o exílio. A restauração do remanescente do exílio em cumprimento à profecia de Jeremias, que ocorreu em 3 levas. Então agora também o cumprimento, a volta também foi em 3 vezes. Na primeira, em 538 a.C., 50 mil exilados voltaram liderados por Zorobabel e Jesuá, como eu tinha dito antes.
na segunda, em 457 a.C., mais de 17 mil voltaram conduzidos por Esdras, né? Porque eu falei, Esdras foi a segunda turma, que foi para restaurar o lado espiritual. E na terceira, Neemias e seus homens levaram de volta o restante do povo, cerca de 2 anos depois da derrota do Império Babilônico pelo Império Persa, 539 a.C. Começou o retorno dos judeus à sua pátria. Tá? Então, Neemias, ele vai retornar por último, juntamente com mais um pessoal, para restaurar os muros. Tá bom? Então, o primeiro é o templo, o segundo é o lado espiritual, e o terceiro agora vai ser as muralhas de Jerusalém. Tudo bem? A primeira e a segunda leva de repatriados abrange 3 reis persas: Ciro, Dário e Artaxerxes, e 5 líderes espirituais de destaque. Então aqui vai falar de 5 líderes espirituais que se destacaram nesse período: Zorobabel, que conduziu os primeiros exilados; Jesuá, o sumo sacerdote piedoso que auxiliou Zorobabel; Ageu, Zacarias, 2 profetas de Deus que encorajaram o povo a concluir a reconstrução do templo, porque o templo estava lá parado, eles começaram e pararam. Então Ageu e Zacarias vai agora encorajar o povo a concluir. E Esdras, que conduziu o segundo grupo de exilados de volta a Jerusalém, a quem Deus usou para restaurar o povo, espiritual e moralmente. Se Esdras escreveu esse livro, como é geralmente aceito, ele compôs a sua obra sob a inspiração do Espírito Santo, mediante consulta de arquivos oficiais, por exemplo, esses montes de versículos aqui, que não vamos abrir, né? Genealogia e memórias pessoais. Então, ele vai escrever o livro de Esdras e ele vai fazer consultas nos livros oficiais, nas suas memórias e também na inspiração do Espírito Santo. Tanto o Espírito Santo vai inspirar ele a escrever, quanto ele vai também consultar os livros históricos na questão da genealogia, e também ele vai ter as suas próprias memórias que ele estava vivendo naquela época. Amém? Os 10 capítulos de Êxodo dividem-se naturalmente em 2 sessões principais. A primeira sessão começa onde segundo Crônicas termina, com o cativeiro judeu e o decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., que permitiu a volta dos judeus à pátria. Como nós lemos lá, primeiro, Esdras 1:1. Então ali, Ciro ele já começa decretando: olha, quem quiser voltar, pode voltar. Se os judeus que quiserem voltar para lá, eu deixo. Ainda eu vou dar um recurso para eles voltarem e reconstruir a cidade. Nós já vamos entender o porquê ele fez isso. Claro que Deus tocou o coração dele, mas também tinha um sentido estratégico nisso. Capítulo 2 da lista aqueles que constituíram o primeiro grupo. É digno de nota que apenas 50 mil exilados judeus, dentre 1 milhão ou mais, vieram no primeiro grupo. Então, olha, no capítulo 2, a lista que aqueles que constituíram o primeiro grupo é digno de nota que apenas 50 mil exilados judeus, dentre 1 milhão ou mais, vieram no primeiro grupo. Então tinha mais de 1 milhão de exilados, mais 50 mil que voltaram no primeiro grupo. Então foi bem poucas pessoas que quiseram voltar, né? Você pegar um montante de 1 milhão e o rei Ciro fala assim: ó, quem quiser pode voltar. O pessoal falou: eu vou voltar para lá. Muitos ali nem conheciam aquela cidade, muitos eram jovens que estavam tanto tempo exilados que nem queriam voltar. Então foi bem poucas pessoas que voltaram. No capítulo 3, Zorobabel, um descendente de Davi, e Jesua, o sumo sacerdote, mobilizaram o povo para começar a reconstrução do templo destruído.
Os astutos inimigos de Judá manipularam meios políticos e interromperam a obra por algum tempo, capítulo 4. Mas depois a obra recomeçou e o templo foi concluído, em 516 a.C., capítulos 5 e 6. Aqui tem algumas horas vai falar que 515, outras 516, mas é mais ou menos nesse período. Houve um intervalo de quase 60 anos entre os capítulos 6 e 7. Nesse período, Esther tornou-se rainha da Pérsia, com o sorte do rei Assuero, isto é, Xerxes I. Esther tornou-se rainha por volta de 478 a.C. Aqui confunde um pouco. O rei Xerxes é pai do rei Artaxerxes. Tudo bem? Então, teve o rei Ciro, que mandou voltar. Aí depois tem o Xerxes, que pode também ser falado Assuero, depende, né? Que um é em hebraico e o outro em grego, mas é a mesma pessoa. E Xerxes, ele foi então o rei que se casou com Esther, e Esther se tornou rainha. Nesse período aqui, qual foi o período que Esther se tornou rainha? Logo depois que Zorobabel reconstruiu o templo. Então, reconstruído o templo, veio Esther, se tornou rainha. Lembra que ficou um período de 60 anos, até Esdras entrar na história? Até Esdras retornar? Esse período do templo foi terminado. Até Esdras vir na segunda leva, passou-se 60 anos. Ou seja, entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, passou-se 60 anos. Nesses 60 anos é que vai entrar a história de Esther. Entra aí nesse período. Tudo bem? E, para você ver que Esther, ela entrou para salvar a nação. Ela intercedeu em favor do povo. Porque se ela não intercede naquela hora, a gente não estaria falando de Esdras, não estaria falando de Neemias, não estaria falando de ninguém. Ia todo mundo morrer ali. Entende? Então a vida todo esse pessoal, estava tudo ali, naquele período. Então, se Esther não intercedesse, se o povo não tivesse lutado, se não tivesse sobrevivido aquela conspiração para matar os judeus que Amã fez, Neemias, Esdras e todo o povo tinha morrido ali. Tudo bem? Os capítulos 7 e 8 registram um evento de uns 20 anos mais tarde, quando então um grupo menor de exilados voltou da Pérsia a Jerusalém sob a liderança de Esdras. Enquanto os primeiros exilados que voltaram realizaram a tarefa de edificar a casa de Deus, Esdras empreendeu a obra de restaurar a lei de Deus no coração do povo. Eu falei lá do espiritual e também para as pessoas conhecerem a lei de Deus, porque elas não conheciam. Confronte Neemias 8, 1 ao 8. Esdras deparou-se com uma apostasia generalizada, espiritual e moral. Então, quando Esdras voltou lá, ele encontrou esse cenário aqui: uma apostasia generalizada, espiritual e moral entre os homens de Judá, evidenciada pelos seus casamentos mistos com mulheres pagãs. Com profunda tristeza, Esdras escreveu a Deus o pecado do povo e intercedeu por ele. Esdras confessou a Deus o pecado do povo e intercedeu por ele, capítulo 9. Então, o capítulo 9 vai ser a intercessão de Esdras pelo povo. O livro termina com Esdras à frente de um imenso culto público, levando o povo a arrependimento diante de Deus e de todos, e a rompimento dos casamentos ilícitos com mulheres pagãs incrédulas, no capítulo 10. Então, Esdras vai acabar no capítulo 10 com isso aqui, levando o povo ao arrependimento. E aí eles começam a desfazer os casamentos ilícitos e todo mundo começa a se converter realmente a Deus. Bem? É um grande culto, um imenso culto público aqui no final. Esdras e Neemias são únicos, 4 características principais assinalam o livro de Esdras. Esdras e Neemias são os únicos registros históricos da Bíblia
sobre a restauração pós-exílica dos judeus que retornaram à Palestina. Uma característica notável desse livro é que entre suas duas divisões principais, entre 1 e 6, 7 e 10, há um intervalo histórico de aproximadamente 60 anos. O livro todo abrange uns 80 anos, então esses 60 é onde Esther viveu. Esther foi rainha. Esdras demonstra claramente como Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Confronte Jeremias 1, 12 e 29 e 10. Pode abrir para mim, Jeremias 1, 12 e o próximo 29 e 10. Deus controlou os corações dos reis persas como o leito de um rio comanda a direção de suas águas para conduzir seu povo à sua pátria. E o próximo pode abrir Provérbios 21, 1. O modo de Esdras tratar as mulheres pagãs com as quais os judeus, inclusive sacerdotes, casaram, transgredindo os mandamentos de Deus, ilustra amplamente o fato de que Deus requer que seu povo viva separado do mundo pagão. E às vezes ele emprega medidas radicais para tratar de perigosa transigência com o mal no meio do seu povo. Aqui a gente vê também quando Deus fala assim para não se juntar com o jugo desigual, né, que não tem a mesma fé. Então dá muito problema. Quando a pessoa se casa com alguém que não tem o mesmo coração, a mesma fé, o mesmo propósito, vai dar problema. Assim como eles estavam se casando com pessoas que não tinham a mesma fé, não tinham o mesmo Deus. E isso tudo desagrada a Deus. Bem? Pode ler para mim, Jeremias 1, 12. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, ele vela sobre a sua palavra, ele honra a sua palavra. Jeremias 29, 10. Assim dizia Yahvé: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Também, Deus então lhe honra a palavra dele. Então, Provérbios 21, 1. Como ribeiro de água, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este segundo o seu querer, o inclina. Então, o coração do rei está na mão do Senhor. Ele vai direcionar conforme ele quer, conforme a vontade de Deus. A gente vê aqui que são 3 reis diferentes, se a gente contar com o da Esther, são 4 diferentes, quando Deus intervém ali e conduz o coração deles em favor do povo. Não posso entender agora. A volta do remanescente judaico à sua pátria e a reedificação do templo revelam que Deus sempre anela restaurar os desobedientes. Seus métodos incluem não somente o castigo pela apostasia, como também a restauração e esperança para o remanescente crente, através do qual Deus dirige o caudal de redenção no seu curso final. Esse caudal, estou com as palavras assim complicadas, mas é um imenso, como se fosse uma coisa muito grande, assim, uma força muito grande de redenção do seu curso final. Vemos esse princípio no Novo Testamento, onde um remanescente crente dentre os judeus aceitou Jesus como seu Messias, enquanto o fluxo principal da redenção passou dos judeus incrédulos para os gentios da igreja primitiva. Então Deus ele vai conduzindo da forma dele, tudo para quê? Para alcançar o coração dos desobedientes, ou até mesmo dos crentes, mas que não estão com o coração tão voltado ao Senhor. Deus ele vai sempre mover céus e terra, vai mover situações para que o povo se volte para ele. Amém? Livro de Neemias. Então aqui começa o livro de Neemias. Neemias, um contemporâneo de Esdras, servia na corte de Artaxerxes I, rei da Pérsia. Então,
tanto Esdras como Neemias serviam ao mesmo rei. Tá? Então aqui eles têm o mesmo rei, Artaxerxes primeiro, que é diferente da Esther, que é Xerxes, que é pai da Artaxerxes. Não confundam, tá? Quase igual. Então, Neemias ele servia aqui como copeiro quando soube que os exilados que já se encontravam em Judá estavam sob o opróbrio e os muros de Jerusalém continuavam em ruínas. Depois de orar em favor da triste condição de Jerusalém, Neemias recebeu uma magnificente autorização do rei Artaxerxes para viajar a Jerusalém como governador e reedificar os muros da cidade. Como líder dinâmico, ele motivou seus compatriotas a reedificar todo o muro em apenas 52 dias, apesar da ferrenha oposição de cerca de 410. Então aqui você vai ver que tanto Zorobabel quanto o Esdras e até mesmo Neemias tiveram oposição. Eles tinham um propósito, eles tinham uma missão, só que tanto um quanto o outro, os três tiveram oposição. Vão ter pessoas ali querendo falar para não fazer, querendo dizer que é para parar, que não está legal, mas mesmo assim eles cumpriram com a sua missão. Bem? Então, Neemias aqui, você vê que Artaxerxes ele foi em favor, tanto para Esdras quanto para Neemias, e ele falou, vai lá, e aí o que você precisa? Precisa de escolta, precisa de recurso, e ele foi mandando tudo que eles precisavam para a reconstrução. Então Deus estava ali intervindo nessa situação. Neemias 1, do 1 ao 4. Você pode abrir ou pode acompanhar comigo. As palavras de Neemias, Neemias 10, 1. Filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então Neemias estava lá servindo o rei, de boa lá na fortaleza de Suzã. E aí vieram o pessoal contar, trazer as notícias lá de Jerusalém. Olha, o negócio lá está assim, ó, o povo lá está na miséria, o muro está destruído, está tudo queimado, está ruim, está feio o negócio. Aí Neemias, o que ele fez? Ficou muito triste, e aí ele foi chorar, ele foi orar, ele foi clamar a Deus, ele foi jejuar perante Deus. Para quê? Para que Deus intervisse nessa situação. Então aqui você consegue ver a fortaleza de Suzã é desse lado aqui. Aqui que morava o rei Artaxerxes, aqui que estava Neemias, e lá do outro lado daquele outro círculo é Jerusalém. É bem pertinho. Se você for acompanhar comigo aqui no mapa, os 2 passos dá para chegar. Né? Uns 10 palmos de distância. Pela escala, mais ou menos 1.000 quilômetros. Mais ou menos. 900 a 1.000 quilômetros, pela escala que está aqui embaixo. Então, para o rei Artaxerxes, Dario, Ciro, era interessante que eles levassem pessoas para cá. Que eles reconstruíssem a cidade aqui. Por quê? Porque eles tinham noção que se tivesse gente habitando ali, que fosse amigo deles, ia ser mais fácil de governar esse lado também. Porque para você governar toda essa área, você tem que ter pessoas amigas, pessoas fiéis, pessoas que estão contigo. Então, para ele,
para os reis ali, era bom que eles reconstruíssem Jerusalém. Entendeu? Por um lado estratégico também, para eles manterem o império deles. Você vê que o Império Assírio tem aqui o Babilônico e o Assírio. Então, toda essa região aqui, era dominada por eles. Então, era preciso que eles também tivessem pessoas ali da confiança. Por isso que o rei falava assim: o que você precisa para ir lá? Reconstrói a cidade. Ah, mas o muro está destruído. Não, peraí, o que precisa para reconstruir o muro? Vamos mandar aqui também. Claro que Deus estava intervindo nessa situação. Tanto, se não fosse Deus, eles não tinham passado nem a de Esther, tinha morrido todo mundo ali. Entendeu? Deus estava, mas para eles também era bom ter pessoas aliadas ali, tanto governando naquele lado, quanto também mantendo a ordem. Então Neemias, ele foi para lá para reconstruir o muro, mas também foi para lá para governar. Foi um líder ali, que governou a cidade. Então, Esdras era o sacerdote e governava o lado espiritual, ensinava as pessoas a lei, e Neemias, ele cuidava da ordem. Ele cuidava dos muros, para a reconstrução do muro, reconstruiu o muro em 50 e... Onde que eu vi aqui? Foi 52 dias, se não me engano. 52 dias ele reconstruiu um muro de mais ou menos 4 km, 4 km e meio. Em 50 dias, um muro de 4 km é bastante obra, ainda mais por aquela época. Ele organizou o pessoal lá e fizeram assim. Então ele começou a governar ali. Neemias começou a governar aquela cidade. Tudo bem? Serviu como governador por 12 anos. Então, por 12 anos Neemias governou. Depois de um breve retorno à Pérsia, exerceu um segundo mandato de governador de Judá. Confronte, Neemias, agora vamos no livro de Neemias, 2:1, então quem tiver na Bíblia do Neemias 2:1, e o próximo 13, do 6 ao 7. Esdras, o sacerdote, auxiliou Neemias na promoção do avivamento e renovação espiritual do remanescente que voltaram. É possível que Neemias tenha ajudado Esdras a escrever esse livro. Então, quem escreveu Neemias talvez foi Esdras e Neemias ajudou. A historicidade do livro de Neemias é confirmada por documentos antigos descobertos em 1903 chamados papiros de Elefantina, que mencionavam Sambalate 2:19 e Joanã 2:23, e a substituição de Neemias como governador em cerca de 410 a.C. Então pode ler para mim? Neemias 2:1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y se lo di al rey. Y como yo no había estado antes tristes en su presencia. E 13, 6 ao 7. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao Rio. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. E aqui, quando ele retorna, ele descobre que Tobias construiu uma sala no templo de Deus. Tobias foi, lembra que eu falei que todos eles tiveram oposição? Sambalate e Tobias foi o que se opor, Sambalate e Tobias foi os que se opor a Neemias. Aí ele deu uma saidinha para ir lá para o Pérsia, foram lá e fizeram uma sala para ele lá dentro do templo. Quando ele voltou, ele saiu chutando tudo lá. Jogando tudo para fora, jogou os móveis para fora, falou, poxa, dá para sair um pouquinho, o pessoal já toma conta. Então, Neemias ele ficou governando ali, e não podia sair nem um minuto, que o negócio já caía, já virava bagunça. Não acontece isso aqui, né, na igreja. Isso é uma coisa só que acontecia antigamente.
Hoje o pastor pode sair, ficar à vontade 2, 3 meses, vão ali, já volta. Que a igreja continue em paz. É assim? Glória a Deus. O livro de Neemias encerra a história do Antigo Testamento, ocasião que os expatriados judeus foram autorizados a retornarem a seu país, estando cativos na Babilônia, juntamente com o livro de Esdras, com o qual forma um livro no Antigo Testamento hebraico. Neemias relata os 3 retornos dos exilados de Jerusalém. Esdras trata de fato dos 2 primeiros retornos, 538 a.C. e 457 a.C. Neemias de fato ligados ao terceiro, 444 a.C. Enquanto o enfoque de Esdras recai na reconstrução do templo, Neemias recai na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aqui está repetindo, por isso que eu estou seguindo em diante, eu já expliquei essa parte. Os 2 livros frisam a importância da renovação espiritual e da consagração a Deus, a sua palavra. Tá? Então, quando eles voltaram, tiveram que reconstruir não só a cidade, mas reconstruir o coração deles também, porque o coração deles também ainda estavam exilados. Tem uma semelhança com o povo do Egito. Se você for pegar Moisés, quando tirou o povo do Egito, ainda saiu lá para fora e o povo ainda estava com o coração no Egito. Aqui também, eles ainda estavam com o coração no exílio. Então precisava reconstruir Deus no coração deles também. Aqui você tem a cidade de Jerusalém, cidade de Davi, né? E esse azul aqui é a muralha. Aqui mais ou menos, então, 4 ou 5 quilômetros de muralha. O relato de Hanami, em 1:3, se referia aos resultados permanentes da invasão de Nabucodonosor em 588 a 586 a.C. Mas os relatos de Hanami também poderiam se referir a eventos recentes que tinham agravado a situação de Jerusalém. Então, quando Hanami foi lá falar com Neemias e falou que estava tudo arrebentado, destruído e tal, pode ser por esses 2 motivos. A Palestina enfrentava uma situação extremamente instável ao longo da segunda metade do século V a.C. Megavisus, governador da Satrápia, eu falei que ia ficar pior, governador da Satrápia de Abar-Nahara, ou Trans-Eufrates, por volta de 455 a.C., abafou uma revolta no Egito, levou reféns à Pérsia sob o juramento de proteção. Esses reféns foram executados contra a vontade de Megavisus, que, revoltado, proclamou a independência da Satrápia. Ele resistiu por vários anos às tentativas persas de recuperar os territórios, até que em 447 a.C. ele dispersou suas tropas e declarou lealdade novamente ao trono persa. Então, isso estava acontecendo naquele período ali. Então, para você ver que existia a necessidade então deles estarem dominando aquele canto lá também. Para o Império Persa dominar aquele canto, eles precisavam de pessoas ali para agirem. Por isso que ele enviou Neemias para aquele lado lá, para colocar ordem na situação que estava tudo bagunçado ali. Neemias era um judeu do exílio. Sua família permaneceu na Pérsia depois que Ciro decretara o retorno dos judeus à sua terra. Ele era copeiro do rei, posição bastante influente. O título é o nome do seu personagem principal, Neemias. Embora os manuscritos hebraicos reúnam Esdras e Neemias em um único documento, o título indica sua existência independente. Então, antigamente, Esdras e Neemias eram um livro só, depois que foi dividido. A maior parte do livro vem do que eram provavelmente as memórias pessoais de Neemias. Tá? Então, por isso que Neemias ajudou Esdras a escrever, provavelmente, porque a maioria do livro cita memórias de Neemias. Aqui eu criei uma canetinha. Laser.
Então aqui tem uma linha histórica do que aconteceu. Aqui você tem o início do Império Medo-Persa. Aqui foi quando o Império Persa começou, tá? Antes era o Império Babilônico, agora vem o Império Persa. Então, 537 inicia as obras do templo, teve interrompida depois, então teve uma rejeição e teve que parar. Depois, as obras do templo são reiniciadas. Aí você vem vindo aqui, esse é o primeiro, né? O primeiro retrocesso dos israelitas, sobre a ordem de Ciro, Zorobabel, lidera 42 mil. Então aqui também esse número varia um pouco, alguns falam 50 mil, ou 42, então fica nesse mais ou menos esse tanto. As obras do templo são reiniciadas. Quando as obras do templo são reiniciadas, tem as profecias de Zacarias e de Ageu que incentivam o povo a reiniciar a obra. Então aí o templo, enfim, a obra é concluída. Aí você vai ter agora Esther coroada rainha, tá? Nesse meio período. Depois você vai passar no segundo regresso dos israelitas sob o comando de Esdras, mais 1.754 homens, fora mulheres e crianças. E aí depois você vai vir para cá e você vai ter o terceiro regresso dos israelitas, Neemias enviado com a missão de construir os muros e fortificar Jerusalém. Neemias retorna para a Pérsia, lembra que ele retornou e aí já viu bagunça de novo. E aqui no final, Dario é derrotado pelos exércitos de Alexandre o Grande. Amém? Deu para entender? Aqui é só para resumir tudo isso que a gente vem explicando até agora. Aí aqui no final, quando o Dario é derrotado, aí vem o Alexandre o Grande, que é o Império Grego. Tá? Aí muda de novo o Império. O Babilônico, o Persa, depois Grego. Autoria e data. Nas escrituras, o livro de Neemias formava uma unidade com Esdras. Muitos estudiosos consideram Esdras como autor e compilador de Esdras, Neemias, bem como de 1ª e 2ª Crônicas. Ainda que não tenhamos muita certeza, parece que Neemias construiu com parte do material contido no livro que leva o seu nome. Jerônimo, que traduziu a Bíblia ao latim, honrou Neemias ao dar o seu nome ao livro em que aparece como personagem principal. Neemias significa Jeová consola. A história começa no livro de Esdras e se completa em Neemias. Neemias, que serviu 2 vezes como governador da Judéia, deixa a Pérsia para realizar a sua primeira missão no 20º ano de Artaxerxes I, da Pérsia, que reiniciou de 465 até 424 a.C. Retorna à Pérsia no 32º ano do reinado de Artaxerxes e volta novamente para Jerusalém, a cabo de alguns dias. Pelo conteúdo do livro, sabe que a obra somente pode ter sido escrita algum tempo depois da volta de Neemias da Pérsia para Jerusalém. Talvez a sua redação final tenha sido completada antes da morte de Artaxerxes I, em 424 a.C., ao contrário, a morte de um monarca tão benigno provavelmente teria sido mencionado em Neemias. Então aqui é um resumo do livro de Neemias. A data do livro é dada de maneira bastante clara, né, no início do reinado do rei. Neemias 1:1, pode ler para mim? E Neemias 2:1. No ano 20º do rei Artaxerxes, a história secular situa a partida de Neemias de Suzã no ano de 445 a.C. Neemias 1:1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Então foi nessa data aqui que começou. 2:1.
Un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino el rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo e le respondi. Isso. Então, a data do livro foi no ano 20º do rei Artaxerxes. Neemias. Então, a gente vai ver características de Neemias aqui. Os servos envolvidos com o reino de Deus reconhecem claramente as necessidades. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Versículo 2 de Neemias 1, versículo 2. Neemias se interessa pelo povo e ele pergunta o que tinha acontecido. Então você vê que aqui vai falar dos servos que se envolvem com o reino de Deus. Se você é um servo que se envolve com o reino de Deus, você vai ter isso no seu coração. Reconhece claramente as necessidades. Você vai olhar para as necessidades e você vai reconhecer claramente as necessidades do quê? Do reino de Deus. Primeiro vai se interessar. A pessoa que reconhece, para ela reconhecer, ela tem que se interessar. Ela tem que perguntar, ela tem que querer saber. Você quer saber as dificuldades que tem a igreja? Você tem que perguntar. Você tem que ir atrás, você tem que se envolver. É o que Neemias estava fazendo aqui. Ele estava perguntando o que estava acontecendo com o povo de Deus. E se preocupam pessoalmente com as necessidades. Então, no versículo 3, disseram-me: os restantes que foram levados para o exílio estão em grande miséria e desprezo. Os muros estão derrubados e as suas portas queimadas. Então aqui ele se preocupa com as necessidades, ele vê o que tinha acontecido com o povo. No versículo 4, tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então o servo que se envolve com o reino de Deus vai primeiro a ele com um problema. Neemias, ele se interessou, perguntou, viu como é que estava. E aí o que ele fez? Ele foi diante de Deus. Então, se você quer ser um servo que se envolve com o reino de Deus, você tem que se preocupar, você tem que se interessar e depois você tem que ir diante de Deus, levar isso para o Senhor. E aí então, o que acontece? Os servos que se envolvem com o reino de Deus estão disponíveis para atender as necessidades, assim como Neemias. Então, estejam atentos os teus ouvidos à oração. Concede que seja bem sucedida hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. No versículo 11. Então ele estava aqui também disponível. Ele não só queria saber o que estava acontecendo, quando ele foi orar, ele falou: se preciso, manda eu, que eu vou lá para resolver isso. Também estava disposto, estava disponível. Tá? Então assim que o servo de Deus tem que ser quando se interessa pelo reino. Neemias viajou para Jerusalém com autorização do rei. Levou todo o material necessário, com recursos da Pérsia. Convocou o povo que morava em Jerusalém para reconstruir os muros e lutou contra os opositores. Neemias expressa o lado prático, a vivência diária da nossa fé em Deus. Esdras havia conduzido o povo a uma renovação espiritual, enquanto Neemias era o Tiago do Antigo Testamento. Mais ou menos parecido com o Tiago do Antigo Testamento. Tá? Neemias era o Tiago do Antigo Testamento. Tiago do Novo Testamento parece com Neemias do Antigo. Tudo bem? Deu para entender? Desafiando o povo a mostrar a sua fé por meio das obras. Tá? Assim como o Tiago desafia o povo a mostrar a sua fé por meio das obras, Neemias também queria que o povo mostrasse a sua fé por meio das obras, não só por palavras. A primeira seção do livro, capítulo 1 ao 7, fala sobre a construção do muro. Era necessário para que Judá e Benjamim continuassem a existir como nação durante o período da construção dos muros.
Os crentes comprometidos, guiados por esse líder dinâmico, venceram a preguiça, zombaria, conspiração e ameaças de agressão física. Né? Então é aquela hora que eles estavam reconstruindo o muro ali, com uma mão reconstruía, com a outra mão segurava a espada e a outra já estava pronta para tocar corneta se precisasse. Era nessa pressão que eles estavam fazendo. E eles fizeram em 52 dias. E a segunda seção do livro, capítulo 8 ao 10, é dirigida ao povo que vivia dentro dos muros. A aliança foi renovada, os inimigos que moravam na cidade foram expostos e tratados com muita dureza para guiar esse povo. Deus escolheu um homem de coração reto e com uma visão clara dos temas em questão. Colocou no lugar certo, no momento certo, equipou com o seu espírito e enviou para fazer proezas. Na última sessão, do capítulo 11 ao 13, então Neemias tem 13 capítulos, o povo é restaurado à obediência da palavra de Deus. Enquanto Neemias, o leigo, trabalha junto com Esdras, o profeta, como governador durante esse período, Neemias usou a influência do seu cargo para apoiar a Esdras e exercer uma liderança espiritual. Aqui se revela um homem que planeja sabiamente suas ações. Então ele fala: considerei comigo mesmo no meu coração. E um homem cheio de ousadia, contendi com os nobres. Então esse era o coração de Neemias. O Espírito Santo é citado em Neemias 2,18, diz: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. A mão de Deus, seu modo de agir sobre a terra, e o Espírito Santo, Neemias, cujo nome significa Jeová conforme, foi claramente instrumento do Espírito Santo sobre o poder do Espírito Santo. Certamente se tornou um modelo de forma de atuar do Espírito Santo e foi um dos primeiros cumprimentos dessa memorável profecia. 5 características principais destacam-se no livro de Neemias. Primeiro, registra os últimos eventos da história judaica no Antigo Testamento, antes do período intertestamentário. Fornece o contexto histórico de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, posto que Neemias e Malaquias foram contemporâneos. Então Malaquias também foi contemporâneo a esse pessoal. Neemias é um excelente modelo bíblico de um líder crente no governo. Um homem de sabedoria, convicção, coragem, integridade, a toda prova, fé, firme, compaixão pelos oprimidos e possuidor de ricos dons de liderança e organização. Durante todos os seus anos como governador, Neemias foi um homem justo, humilde, isento de cobiça, abnegado e que não se corrompeu pela sua posição ou poder. Neemias é um dos exemplos mais notáveis do Antigo Testamento de um líder que ora. Em 11 vezes o registro descreve Neemias dirigindo-se a Deus em oração e intercessão. Todos esses trechos aqui. Foi um homem que executou tarefas que pareciam impossíveis por causa da sua total dependência de Deus. E o livro ilustra de modo claro o fato de que a oração e o sacrifício, o trabalho árduo e a tenacidade operam em conjunto na realização de uma visão dada por Deus, a perseverança. Né? E vamos parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai para o livro de Esther e aí termina Esther. Tudo bem? A não ser que vocês queiram mais meia hora.